Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal novamente, Música por Paroxítona, focando aqui mais um disco de uma telenovela brasileira, que no último dia 7 agora de junho, completou a sua estreia, completou 45 anos. Estou falando da novela O Casarão. Vamos focar aqui a trilha internacional desta novela, que foi um marco aí na dramaturgia brasileira. Essa novela aqui, como eu disse, marcou época, foi um divisor de águas na teledramaturgia, por várias razões. A primeira delas é que essa novela se passou em 3 épocas distintas, mostrando a saga aí de uma família, desde 1900 até 1976, que foi a época que a novela foi produzida. Eu ainda era garoto, tinha 12 anos de idade, mas eu acompanhava em casa com a minha mãe, e nós assistimos essa novela e tentávamos entender aí a novela. Já vou explicar por quê. Essa novela se passava num casarão, como eu disse, lá desde 1900. E as cenas dessas novelas, elas eram gravadas nas 3 épocas e passavam simultaneamente, às vezes no mesmo dia, na semana, as 3 épocas. É óbvio que tinha uma ligação entre os personagens. Só para falar um pouquinho sobre os protagonistas dessa novela, lá na década de 20, lá em 1926, que foi a segunda parte da novela. Os protagonistas eram Gracindo Júnior, Paulo Gracindo Júnior, filho do Paulo Gracindo, e Sandra Barsotti, respectivamente, João Maciel e Carolina. Tinha também o Atílio, que era o Denis Carvalho. Então, nessa época, existia aí um triângulo amoroso e tal, e tinha toda uma história a respeito dessas famílias. Em 1976, esses mesmos personagens, 40, 50 anos depois, ali na novela, eram protagonizados pelo pai do Gracindo Júnior, Paulo Gracindo, e a Yara Cortez, que fazia a Sandra Barsotti, a Carolina, lá da década de 20. Então tinha uma trilha sonora assim maravilhosa, tanto nacional como internacional. E o curioso é que a novela ela foi produzida, ela foi escrita pelo Lauro César Muniz e teve a direção geral do Daniel Filho. Até a fachada, lá, a parte cenográfica lá do casarão, tiveram que fazer uma cenografia do casarão já desgastado, do casarão mais novo, para poder rodar a novela simultaneamente. Eu não estou falando ainda da trilha sonora, porque essa novela é muito curiosa, é muito interessante, muito bem produzida, como eu falei. E tem uma curiosidade aí logo de cara. O primeiro capítulo dessa novela, essa novela passava às 8 da noite, na Rede Globo, e tiveram que reprisar esse capítulo às 11 da noite, porque o pessoal aí, o público que acompanhava muito novela na época, não entendiam a novela dessa época. Então, causou um pouco de confusão aí, que depois, com o tempo, acabou se dirimindo essas dúvidas. Então, a polêmica da novela não para por aí. Nós vivíamos em 1976, como eu disse, nós estávamos no regime militar e tinha muita proibição, tinha muito corte na novela do texto. Então, por exemplo, se falava em anticoncepcional, foi cortado. Existia lá uma personagem que tinha um amor fora do casamento, daí tinha que se falar que, na verdade, tinha havido uma separação, na época ela era desquite, né? Não havia ainda o divórcio. Tinha também um personagem
também que era um candidato a político, a deputado, alguma vereador, e na verdade os militares proibiram essas cenas. Então a novela acabou perdendo um pouco do enredo dela em algumas abordagens. Algumas palavras foram retiradas, né? Como parir e outras situações. Mas a novela foi um grande sucesso. Ela começou, como eu disse, lá dia 7 de junho de 76, completando então os 45 anos do lançamento da novela, da abertura da novela, e terminou no final do ano. Então, foi uma novela assim, belíssima, o guarda-roupa, as imagens, a fotografia, todo o enredo, e foi uma novela assim bastante marcante na Rede Globo. Anos depois, algumas novelas sofreram um remake, uma reprodução da mesma novela, que aconteceu com Selva de Pedra e outras novelas aí famosas. Essa novela, Daniel Filho não concordou em refazê-la, porque a novela se tornou uma novela cult, um clássico, e ele achou melhor deixar na versão original. Mesmo porque a novela tinha causado toda aquela polêmica do não entendimento, mas foi mais a questão dessa beleza da novela, dessa curiosidade e da dificuldade até de produzir essa novela. Então, aqui nós resolvemos então mostrar para vocês, no Casarão, a trilha sonora internacional. Na trilha sonora, o disco abre com o theme from SWAT. SWAT é uma sigla SWAT, que quer dizer Special Weapons and Tactics, que era aí uma equipe técnica de operações especiais da polícia americana, e essa série passava na TV e fazia muito sucesso, fez muito sucesso em 1975 e 76. Então, muita gente aí, o pessoal mais antigo, vai lembrar dessa música, é uma música instrumental que fez bastante sucesso, vão poder conferir aí. Tem uma outra música instrumental que chama-se Nostalgia, né? Que é uma música também do Francis Goya, que é um músico belga, também na época fazia muito sucesso. Ele lançou mais de 50 álbuns, é um violinista assim famosíssimo na época. Era uma música assim brilhante, muito linda. Vocês vão poder ver, conferir depois aí no nosso vídeo. Era uma outra música instrumental. Então, era tema lá do Atílio, do personagem Atílio, vivido, como eu disse, pelo Denis Carvalho. Outras músicas também constam nesse disco, como por exemplo, tem uma curiosidade aí, 4 cantores brasileiros que usavam o nome inglês participam desse disco. Nós já falamos aqui em outras oportunidades que na época alguns cantores estavam fora do país e aqui a música americana fazia muito sucesso. Então os cantores, para poder fazer sucesso, vender disco, eles usavam o nome inglês. Já comentei isso com vários cantores e não foi diferente. Essa época aí tinham muitos cantores brasileiros que cantavam inglês. Nesse caso aqui, o Steve McLean, que na verdade era o Hélio Costa Manso, que era um produtor também musical, um cantor, que ele gravou Forever Alone. Vocês todas essas músicas vocês vão poder ver no vídeo aí. Outro também mais famoso aí depois, que se tornou um grande compositor, arranjador, é o Ivanilton de Souza Lima, o Michael Sullivan. Muita gente aí vai lembrar, né, daquela dupla lá de compositores, Sullivan e Massadas, fizeram muitas músicas aí pro Roupa Nova, o Tim Maia, a Gal Costa acabou gravando muita música dele, né, dele e do Massadas, era o Michael Sullivan. O Michael Sullivan, Ivanilton no caso, né? Ele era do grupo Renato e seus Blue Caps. Ele saiu do Renato e seus Blue Caps e tentou a carreira solo. A sua primeira aventura foi cantando em inglês. A música My Life, que é a que está nesse disco, foi uma música assim das mais executadas nesse ano. Pessoal aí, muita gente aí vai lembrar, então
Michael Sullivan, outro brasileiro aí cantando inglês. Tem um outro aqui também, que é o Pedro Lopes Filho, que é o Peter McGreen, que cantava Gear of Past, também uma música bonita, que é um cantor também que tem pouca coisa na internet sobre ele, tá? Ele é da época também, gravou essa música, então também fez muito sucesso. Outro cantor também é o Julian Gray, ou Julian, que na verdade aqui no disco gravou a música Angel. Esse Julian Gray, o maior sucesso dele é Destiny, que é uma música depois de 78 que entrou numa outra novela aí. E o nome dele era Felipe Dibi Neto. Então, instrumentista que tocava numa banda chamada Memphis, e depois saiu, colocou o nome, usou esse pseudônimo em inglês e gravou alguns sucessos. Outra dupla também de bastante sucesso na década de 70, que muita gente lembra, são os The Carpenters, que gravaram a música I Need to Be in Love, uma magnífica, com aquela voz maravilhosa da Karen Carpenter, né, irmão do John Carpenter, que também teve uma morte precoce em 83, mas ela brilhou aí até esse ano, no início da década de 70, e nessa época gravando vários sucessos, inclusive esse I Need to Be in Love, que vocês vão poder ver. Outro sucesso também, When You're Gone, que é uma música também da Maggie McNeil, que também não fez tanto sucesso depois com outras músicas, mas essa música também foi bastante marcante no ano de 76. Então, óbvio que existem outras músicas nesse disco. Quem quiser procurar nos streaming e procurar trilha sonora, tem lá no YouTube ou em outras plataformas, vocês vão poder conferir a trilha sonora dessa novela O Casarão. Nesse ano de 76, os atores que trabalharam nessa novela ganharam vários prêmios. Prêmios da APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, e o troféu imprensa, que era dado pelos grupos Silvio Santos, lá os melhores do ano. Então, a Yara Cortez, Paulo Gracindo, Denis Carvalho, a novela concorreu à melhor novela do ano, e o Lauro César Muniz, com toda a sua competência técnica para poder escrever a novela, e os diretores, na direção geral, como eu disse, o Daniel Filho. Então, foi um grande sucesso, um grande marco. Esses dias mesmo eu estava verificando aí na internet, tem muita gente aí, muitos críticos lembrando dessa novela, e eu resolvi aqui, por ter o disco, eu resolvi colocar para vocês aqui um pouco dessa novela magnífica que foi, que eu acompanhei ainda adolescente, ainda acompanhei nessa novela, uma novela belíssima, e eu comprei, eu lembro quando o dia que eu fui comprar o disco da trilha sonora quando saiu. Então, fica aqui a postagem, os 45 anos aí da novela O Casarão, e uma boa audição para quem há muito tempo não ouve, ou para quem não conhece, tá aí alguns desses cantores, dessas bandas, e até a próxima.
teledramaturgia brasileira.